A paz do Senhor Jesus para todos, uma boa tarde para todos vocês, gente abençoada de Deus. Vamos continuar nossa leitura e hoje nós terminamos essa leitura do livro de Êxodo, né? Só falta o capítulo 39 e o 40, que é o que vamos ler agora. Então vamos lá. No 39 ele vai falar sobre as roupas dos sacerdotes. Com fios de lã azul, púrpura e vermelha, foram feitas as roupas sagradas que os sacerdotes deveriam usar quando servissem no lugar santo. As roupas de sacerdote para Arão foram feitas como o Senhor havia ordenado a Moisés. O manto sacerdotal. Fizeram o manto sacerdotal de fios de lã azul, púrpura e vermelha, de linho fino e de fios de ouro. Fizeram lâminas finas de ouro batido, que foram cortadas em fio para serem tecidos com o linho fino e com os fios de lã azul, púrpura e vermelha. Fizeram 2 alças para o manto, as quais foram presas nos seus 2 lados. O cinto que passava pela cintura do manto formava uma só peça com ele e era feito dos mesmos materiais, como o Senhor havia ordenado a Moisés. As pedras de ágata foram preparadas e montadas em engastes de ouro. Com muita habilidade, gravaram nas pedras os nomes dos filhos de Jacó. Colocaram essas pedras nas alças do manto sacerdotal para representarem as 12 tribos do povo de Israel, como o Senhor havia ordenado a Moisés. O peitoral. O peitoral foi feito como o manto sacerdotal. Eles o fizeram de fios de lã azul, púrpura, vermelha e de linho fino, enfeitado com bordados. O peitoral era quadrado e dobrado em 2. Media 1 palmo de comprimento por 1 palmo de largura. Nele foram colocadas 4 carreiras de pedras preciosas. Na primeira, puseram um rubi, um topázio e uma granada. Na segunda carreira, puseram uma esmeralda, uma safira e um diamante. Na terceira, puseram uma turquesa, uma ágata e uma ametista. E na quarta, um berilo, um ônix e um jaspe. Essas pedras foram montadas em engastes de ouro. Em cada uma dessas pedras estava gravado o nome de um dos filhos de Jacó, para representar as 12 tribos de Israel. Com fios de ouro puro traçados, fizeram cordões para o peitoral. Fizeram também 2 argolas de ouro e as prenderam nas pontas da parte de cima do peitoral. Passaram os 2 cordões de ouro nas 2 argolas e prenderam as 2 pontas dos cordões nos 2 engastes de ouro do peitoral, que foram presos nas 2 alças do manto, na parte da frente. Fizeram outras 2 argolas de ouro e as prenderam nas 2 pontas de baixo do peitoral, na borda do lado, nas 2 pontas de baixo do peitoral, na borda do lado de dentro do manto. Fizeram mais 2 argolas de ouro e as prenderam nas pontas das 2 alças do manto, embaixo, na frente dele, perto da costura e acima do cinto. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, com um cordão azul, eles prenderam as argolas do peitoral nas argolas do manto, para que o peitoral ficasse preso acima do cinto e não se soltasse. As outras roupas dos sacerdotes. A sobrepeles, roupa que vai por cima do manto sacerdotal, era tecida inteiramente de fios de lã azul. No meio dela havia uma abertura para a cabeça. Essa abertura era arrematada com uma tira de malha para que não se rasgasse. Em volta de toda a barra de sobrepeles, colocaram aplicações de forma de romãs, feita de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha. Fizeram também sininhos de ouro puro e os puseram entre uma romã e outra. Desse modo, a barra da sobrepeles ficou enfeitada com uma carreira de sininhos intercalada com romãs, da seguinte maneira: um sininho, uma romã, outro sininho, outra romã, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Fizeram túnicas de linho para Arão e os seus filhos, e a mitra, os chapéus, os calções de linho e o cinto tecido de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha, enfeitado com bordados, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Fizeram ainda de ouro puro uma placa para a coroa sagrada, e nela gravaram a seguinte frase: separado
para o Senhor. E amarraram a placa com um cordão de lã azul para prendê-la na parte de cima da mitra, como o Senhor havia ordenado a Moisés. O final do trabalho. Todo o trabalho da tenda da presença de Deus foi acabado. Os israelitas fizeram tudo como o Senhor havia ordenado a Moisés. Eles levaram a Moisés a tenda e todo o seu equipamento, os prendedores, as armações, as travessas, os postes e as bases. Levaram a cobertura de peles de carneiro tingida de vermelho, a cobertura de peles fina, a cortina que separava o lugar santíssimo do lugar santo, a arca da aliança com as placas de pedra, os cabos e a tampa da arca. Levaram a mesa e todo o seu equipamento, os pães oferecidos a Deus, o candelabro de ouro puro e suas lamparinas, todo o seu equipamento e o azeite para as lamparinas. Levaram o altar de ouro, o azeite de ungir, o incenso cheiroso, a cortina da entrada da tenda, o altar de bronze com a sua grelha, os seus cabos e todo o seu equipamento, e a pia com o seu suporte. Levaram as cortinas do pátio, seus postes e as suas bases, a cortina da entrada do pátio e as suas cordas, as estacas da tenda e todo o equipamento para ser usado nela. Levaram as roupas vistosas para os sacerdotes usarem no lugar santo, isto é, as roupas sagradas do sacerdote Arão e dos seus filhos. Os israelitas fizeram todo o trabalho como o Senhor havia ordenado a Moisés. Moisés examinou cada coisa e viu que eles tinham feito tudo de acordo com o que o Senhor havia ordenado. Então Moisés os abençoou. Agora vamos para o capítulo 40. Vamos juntar esses dois capítulos, 39 e 40. São os últimos capítulos do livro de Êxodo. Vamos lá, capítulo 40. A consagração da tenda da presença de Deus. No primeiro dia do mês, quase um ano depois que os israelitas tinham saído do Egito, e exatamente 9 meses depois de terem chegado ao Monte Sinai, Moisés arma a tenda da presença de Deus. 7 vezes o autor vai dizer que tudo foi feito como o Senhor havia ordenado. Amém, né? Que eles cumpriram a ordem do que Deus pediu, eles fizeram. Então vamos lá, capítulo 40. O Senhor Deus disse a Moisés: no primeiro dia do primeiro mês, arme a tenda da presença de Deus. Coloque na tenda a arca da aliança, onde estão guardadas as placas com os 10 mandamentos, e ponha a cortina na frente da arca. Ponha dentro da tenda a mesa e coloque em ordem as coisas que estão sobre ela. Ponha dentro da tenda o candelabro e monte as lamparinas. Ponha o altar de ouro para queimar incenso na frente da arca da aliança e pendure a cortina na entrada da tenda. E na frente da tenda, coloque o altar de queimar os sacrifícios. Ponha a pia entre a tenda e o altar e encha com água. Depois, arme o pátio ao redor da tenda e pendure a cortina na sua entrada. Então, pegue o azeite de ungir e unja a tenda e tudo que estiver nela. Desse modo, você a separará para mim e ela ficará sagrada. Depois, você ungirá o altar das ofertas a ser completamente queimadas e todos os seus utensílios. Assim, o altar ficará separado para mim e será muito sagrado. Do mesmo jeito, você ungirá a pia com seu suporte e as separará para mim. Leve Arão e os filhos dele para a entrada da tenda e mande que se lavem. Vista Arão com as suas roupas de sacerdote, unja-o e o separe para mim, a fim de que me sirva como sacerdote. Traga os filhos dele e vista neles as túnicas. Em seguida, você os ungirá como ungiu o pai deles, para que me sirvam como sacerdotes. Isso fará com que sejam sacerdotes para sempre. Moisés fez tudo como o Senhor havia ordenado. E assim, no dia 1º do primeiro mês, quase um ano depois que os israelitas saíram do Egito, a tenda da presença de Deus foi armada. Moisés colocou as bases, as armações e as travessas e levantou os postes. Ele estendeu a cobertura sobre a tenda e colocou a cobertura de fora por cima dela, como o Senhor havia ordenado. Depois,
Pegou 2 placas de pedra e as colocou dentro da arca da aliança. Enfiou os cabos nas argolas da arca e colocou a tampa nela. Então, pôs a arca na tenda e, como o Senhor havia ordenado, pendurou a cortina entre o lugar santo e o lugar santíssimo, para que ninguém pudesse ver a arca. Moisés pôs a mesa na tenda, no lado norte, do lado de fora da cortina, e colocou sobre ela os pães oferecidos a Deus, o Senhor, como ele havia ordenado. Moisés pôs o candelabro na tenda, no lado sul, em frente da mesa. E ali, na presença do Senhor, ele acendeu as lamparinas, como o Senhor havia ordenado. Pôs o altar de ouro na tenda, em frente da cortina, e queimou o incenso cheiroso, como o Senhor havia ordenado. Pendurou a cortina na entrada da tenda, e ali, em frente da cortina, colocou o altar para as ofertas que seriam completamente queimadas. Em cima do altar, ele apresentou as ofertas a serem queimadas e as ofertas de cereais, como o Senhor havia ordenado. Pôs a pia entre a tenda e o altar e a encheu com água. Nela, Moisés, Arão e os filhos de Arão lavavam os pés. Todas as vezes que entravam na tenda, ou iam até o altar, como o Senhor havia ordenado. Moisés armou o pátio em volta da tenda e do altar e pendurou a cortina na entrada do pátio. E assim ele terminou todo o trabalho. Então, a nuvem cobriu a tenda e ela ficou cheia da glória de Deus, o Senhor. Por isso, Moisés não pôde entrar nela. Os israelitas levavam o seu acampamento de um lugar para outro somente quando a nuvem se levantava de cima da tenda. Mas se a nuvem não se levantava, os israelitas não saíam dali até o dia em que ela se levantava. Então, todas as suas viagens, eles podiam ver durante o dia a nuvem da presença do Senhor em cima da tenda. E durante a noite, viam o fogo queimando em cima dela. Amém. Que Deus abençoe, a todos. Em nome de Jesus, terminamos o livro de Êxodo. Amém? Quero agradecer primeiramente a Deus por ter concluído essa leitura. E que Deus abençoe a cada um daqueles que puderam acompanhar também. Amém?